A gente vai agora pular para um outro assunto, então espero que você consiga ter absorvido tudo aquilo que foi dito nesse primeiro tempo, que é muito importante sobre as finanças. E agora a gente vai entrar num tema que eu sei que é muito relevante, é muito importante, que é a criação de filhos, criando filhos excelentes enquanto construímos um casamento excelente. Eu sei que aqui existem casais mais velhos que já passaram desse momento da criação dos filhos, e eu sei que eles sabem também fazer um balanço de como é que foi, né? Então, mesmo que você já tenha criado, você fala, isso não é tão importante para mim. Não, é importante sim, mesmo porque eu sei que o Senhor está levantando muitos líderes aqui, cuidando de vidas. E se você tiver a oportunidade aqui de entender da parte do Senhor como isso funciona, você vai poder ensinar. Às vezes a gente aprendeu não da melhor maneira e agora a gente está tendo a oportunidade de entender como o Senhor quer. E às vezes algumas pessoas podem ficar frustradas falando, do que adianta eu saber agora, já criei meus filhos mesmo? Adianta sim, porque você está adquirindo conhecimento para poder ajudar aqueles que estão começando, né, a educar os filhos, a criar. Você que é discipulador, você que vai se tornar um discipulador, você que vai se tornar um pastor, uma pastora. É tão importante entender, porque a gente está vivendo um tempo que a gente, como igreja agora, precisamos, independentemente se você tem filho pequeno ou não, estar preocupado com as crianças. Independentemente, o nosso coração precisa se preocupar com a próxima geração. Com a próxima geração. Nós não estaremos aqui. Se Jesus não voltar, daqui a pouco a gente não está aqui. Quem irá assumir os púlpitos? Quem irá assumir esse papel? Quem serão os próximos? Não só ministerialmente, mas os próximos políticos, os próximos educadores, os próximos professores, os próximos pastores, missionários. São as crianças. E a gente precisa entender o que essas crianças estão absorvendo, qual é a maneira que nós estamos, aí falando agora com pais, como que a gente tem criado essas crianças. Tem um texto Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Então a palavra fala, né, que a gente tem que educar a criança no caminho que ela deve andar. Educar a criança no caminho que ela deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, Provérbios, aqui a palavra de Deus diz que a gente tem que ensinar, a gente tem que educar. E isso eu tenho notado que tem sido o maior desafio, não é ter filho não, mas é educar o filho. Porque a maioria da geração, falando agora dos 40 para baixo, que são os pais das crianças que nós temos hoje, está debaixo de uma realidade de que os dois trabalham e que essas crianças são criadas na escola, por alguém, enfim. E isso que tem gerado. Quando a gente fala, então, de uma mãe presente no lar, quando a gente fala de uma mãe um pouco mais presente na criação da criança, a gente percebe a diferença que isso vai fazer nesse momento. Sabe por quê? As crianças hoje, aí falando de crianças e adolescentes, porque os adolescentes já estão dando sinais desse tipo de educação. Nós já estamos vivendo jovens e adolescentes, então ali dos seus 20 anos para baixo, né?
que são pessoas que hoje, pais de 40 e poucos anos, com filhos já de 20 anos para baixo, a gente já consegue entender quais são as características desses jovens. Hoje mesmo, eu estava tomando um café com a Carol na minha casa, e ela recebeu um WhatsApp que uma funcionária da PK de 19 anos se matou. E a gente nunca viveu na história da humanidade tantos jovens e adolescentes se matando. Quando eu era pequena, os velhinhos se matavam. De verdade. Você não via jovem e adolescente se matando. Não tinha isso. Parem para pensar. E agora é o maior índice de suicídio que existe, de jovem e adolescente se matando. A gente precisa parar para pensar o que está acontecendo. E aí, amados, a gente chega a uma conclusão que é muito fácil, é um raciocínio fácil de entender. Essa geração de jovens tem pais ausentes. E aí, sabe o que acontece? Pai ausente é pai que tem peso na consciência. Pai e mãe ausente, que fica o dia inteiro fora, fica com peso na consciência. E aí, quando está com um filho, não quer corrigir, não quer educar, quer estar junto, quer brincar. Eu não vou agora ser chata, eu estou o dia inteiro longe do meu filho, eu vou ter que educar ele agora? Não. E quer compensar a ausência. Então dá. Porque aí quer compensar. Eu não estou, eu preciso compensar a minha ausência. Como eu vou compensar a minha ausência? Dando presente, dando coisas. Então, não é hora de eu falar não para ele. Não é hora do meu filho chorar. Não é hora do meu filho se frustrar. E aí está sendo gerada uma criação, uma geração de pessoas que não sabem lidar com a frustração. Não sabem ser frustrados. Vocês se lembram? Alguns aqui, a maioria se lembra, quantas vezes a gente ganhava presente? 3 vezes por ano. Eu era assim, no meu aniversário, Dia das Crianças e Natal. Eu ganhava presente 3 vezes no ano. Eram os dias, as vezes que eu ganhava presente. Hoje, como é que é? Ai, filho, passei ali, vi uma coisinha, mãe trouxe para você. Ai, pai, mãe, eu quero muito isso daqui. Ai, dá para ele quer. Ai, eu me lembro quando eu queria tanto uma coisa e não podia, era horrível. Eu não vou fazer isso para os meus filhos. Eu não vou fazer para os meus filhos como... Eu passei muita vontade. Meus filhos não vão passar vontade. Eu vou trabalhar para os meus filhos não passar vontade. Quantas vezes a gente escuta esse tipo de discurso? E sabe, você já parou para pensar que você é uma pessoa forte? Você já parou para pensar que você é uma pessoa resiliente? Resiliente é uma palavra que veio da física, que é todo material que ele sofre uma pressão muito grande e mesmo sob pressão, quando essa pressão sai, ele não perdeu a forma dele. Ele continua com aquela forma. O quanto a gente é resiliente. Sabe por quê? A gente já sofreu muita pressão, a gente já passou muita vontade, a gente já desejou muito uma coisa, a gente esperou, a gente se frustrou, pai falava não, por quê? Porque não, porque eu disse não. Agora não. Tudo nos mínimos detalhes. Tem que ajoelhar, olhar no olho da criança e explicar, filho, não pode, porque olha assim, deixa eu te explicar uma coisa. É tudo assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você enfiar o dedo nessa tomada, existe uma voltagem de 220, que não sei o quê, que não sei o que lá, e filho, não é assim, tira a mão da tomada, moleque. Você vai morrer, levar um chá. Não pode, entendeu? E aí, gente, o que está acontecendo? Esse adolescente começa a namorar, porque ele nunca recebe um não, porque ele nunca é frustrado, porque ele não sabe esperar nada, porque ele recebe tudo, ele não dá valor. Gente, esses dias conversando com um casal, as crianças hoje elas brincam 5 minutos, elas já largam, elas não dão valor mais para as coisas, porque elas ganham toda hora, elas não sabem mais esperar, desejar, elas não sabem ficar ali esperando, não. E aí, um namoradinho termina com essa pessoa, com esse menino ou com essa menina, é o fim.
ela se mata. Você vai perguntar por que que se matou? Ah, porque terminou o namoro. Por coisas banais, coisas rasas. Não pense que um jovem hoje tira a vida porque está vivendo alguma coisa séria, não. Geralmente são aqueles que tiveram uma vida muito tranquila, não sabem lidar com a frustração. Por quê? Porque o pai e a mãe não conseguem desenvolver isso na vida das crianças. Isso é muito sério. É filho mandando em mãe. É filho ditando as regras para pai e para mãe. Olha, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. A pior coisa que você pode fazer com uma criança é querer negociar com ela. Com criança a gente não negocia. Sabe por quê? Porque você está dando poder para ela de escolha. Quando um pai fala assim, filho, eu preciso que você vá tomar banho. Aí ele fala, eu não quero tomar banho, não. Não, se você não tomar banho, você não vai ganhar um pirulito. Vai tomar banho que você ganha o pirulito. Se você não tomar banho, você não vai ganhar o pirulito. Aí ele pode olhar para a tua cara e dizer assim, eu não quero pirulito. Sabe por quê? Você está negociando com uma criança de 2, 3 anos. Você está dando para a criança o poder dela decidir aquilo que ela não deveria decidir. Ela só deveria obedecer. Porque tomar banho não está em negociação. Tomar banho tem que tomar, ponto, acabou. Vai chorar, vai chorar. Que chore, que toma banho chorando. Pai e mãe tem medo de choro de criança. Faz tudo para não ouvir um choro de uma criança. E a criança já entendeu isso e ela faz chantagem com o choro. Porque ela sabe que se ela disser alguma coisa, você disser alguma coisa, ela começar a chorar, para você não ouvir ela chorar, você fala, não, tá, tudo bem. Então, isso é muito sério, porque você está dando poder, você está nivelando. Você imagina você negociar com uma criança de 2, 3 anos? Você dizer para ela, olha, você decide, está nas tuas mãos, o que você quer? Não vou dar esse poder para uma criança. A criança ela não tem capacidade de decidir aquilo que é importante para ela, aquilo que é bom para ela. Quem sabe disso somos nós. Então, a gente não vai negociar o que é valor. A gente pode negociar coisas bobas. Não aquilo que ela precisa fazer, não aquilo que é importante ela fazer, não aquilo que diz respeito à nossa educação. A criança precisa nos obedecer. Obediência é fundamental. Se a criança não desenvolve essa obediência com os pais, ela vai se tornar um adulto rebelde. Se a criança não se dobrar para os pais, ela vai se tornar um adolescente, um adulto rebelde. E digo mais, ela vai ter muita dificuldade de obedecer ao Senhor. A gente está desenvolvendo a obediência na vida dos nossos filhos. Hoje, um jovem adolescente, eles não param em emprego nenhum. Porque se o jovem falar assim, se o patrão falar qualquer coisa que ele não gosta, ele não volta mais. A gente lidou muitos anos com jovens, cada hora eles estavam no emprego. Por quê? É muito mimimi, são mimimi, cheio de mimimi. Você falou, não gostei, meu patrão falou não sei o que lá, tá louco, não volto mais naquele lugar. Tá pensando o quê? E não é assim. Então, é um monte de gente fraca que não aguenta receber pressão de jeito nenhum. Você é responsável por fazer o teu filho se tornar resiliente. Eu entro em desespero com a minha filha. Eu falo para ela, um dia desses, faz um tempinho, eu entrei no quarto, ela estava chorando. Ela estava chorando. Falei, Ana, o que foi, filha? Ela falou, ai, mãe, está muito puxada a escola, é muita prova, é muita coisa, não sei se eu vou dar conta. E, tipo, chorando. Cara, falei, não é possível. Sério. Deus, me ajuda agora aqui. Meu Deus, eu olhei para trás e me vi pegando ônibus, metrô, porque eu, na idade da minha filha, para ir trabalhar, eu pegava um ônibus,
Entrava no metrô, fazia baldeação no metrô, pegava outro metrô, e depois saía do metrô, pegava um ônibus e chegava no meu trabalho. Depois eu fazia isso tudo de volta, só que para a escola direto, saía da escola e pegava um ônibus para ir para casa. Na idade da Ana Júlia, com 14 anos, eu já fazia isso. Aí quando eu ouvi a guria, abri o quarto e vi a guria chorando, não faz mais nada da vida dela, não sei estudar. Aí eu falei, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda, porque está muito fácil a vida dessa menina. Para ela estar chorando assim é porque está muito fácil. Aí eu sentei com ela e falei, eu estou preocupada. Tá? Aí o que foi? Não, está muito fácil a tua vida. Você está chorando por isso, filha, é porque está muito fácil. A vida para você está fácil. De verdade, Ana, eu estou preocupada com você. Você não tem problema, filha, na vida. Para você estar chorando por isso é que você não tem problema. E poderia ser maravilhoso você não ter problema. Mas está sendo um problema. Você não tem problema. Sério? De verdade, sabe? A gente vai facilitando tanto que se torna um problema. Eu falei, não, tá errado isso. Aí eu peguei, sentei, eu conversei. Mas assim, eu tive uma conversa, eu falei, eu estou preocupada. Aí eu falei assim, o fato de você estar assim, sabe por quê? Porque os jovens hoje, filha, se matam por nada. Porque a vida está muito fácil. Porque faz um drama de coisas que não existe drama. E comecei a compartilhar com ela, comecei a contar para ela, comecei a falar, eu estou preocupada porque era para eu estar feliz, alegre, em paz, de poder proporcionar para você a vida que você tem. Poxa, é uma bênção. Você nasceu dentro de uma outra realidade. Eu fui filha de mãe solteira, minha mãe teve que ralar para caramba, foi muito difícil para ela, eu tive que começar cedo a rachar as contas em casa. Trabalhar para estudar, para poder fazer as coisas, para ajudar em casa, para manter, para comprar móvel, para comprar coisa, para viver. Eu falei, você nasceu dentro de uma outra realidade, mas eu estou preocupada com você. Olha para você, eu falei para ela, olha você chorando. Você sentida, você está chorando de verdade. Ela estava realmente arrasada. Eu falei, isso é muito preocupante. Eu falei, eu vou começar daqui para frente te dar novos desafios. Você precisa ser desafiada, você precisa entender o que é problema de verdade, porque você não sabe o que é problema. Você pensa que isso é um problema, mas não é. Você tem todo o tempo do mundo, você vai para a escola, você volta. Você tem todo o tempo, você não tem nenhuma outra obrigação na tua vida. E aí a gente teve uma conversa profunda ali. Eu falei, olha, preste atenção, porque a partir de hoje aí deleguei, falei algumas coisas que ela tinha que fazer em casa, das coisas que ela tinha que ajudar em casa. Não que eu não fizesse isso, mas eu intensifiquei. E comecei a desafiar ela em algumas coisas quando a gente sai, que ela tem que perguntar, que ela tem que ir, que ela tem que querer saber, porque ela é tímida e fica se escondendo atrás da timidez. Eu falei, não, você vai. Comecei a, desafiar. E tenho feito isso, tenho observado isso, porque ela é maravilhosa, uma filha educada, uma filha que eu nunca tive problema, não sei o que é ter uma adolescente em casa, no sentido de bater, de me desafiar, de bater porta, de sair com atitude, eu não sei o que é isso, não sei, de verdade, não sei. Uma menina muito educada, mas eu percebo que é muito sensível. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa desafiar os nossos filhos. E não dá, gente. Mesmo que a gente possa, a gente tem que dizer não. É um exercício, entende? Se você ama, você tem que dizer não. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor repreende aqueles que Ele ama. Então não é porque você pode dar que você vai dar. Você tem que saber fazer ele esperar, saber ele ter paciência. E, amados, a autoridade. Você tem que ser a autoridade. A tua voz tem que ser respeitada pelos teus filhos. Se você disse não, pode chorar, pode espernear. É não. Mantenha. Desculpa, amados, agora eu tenho que aproveitar, porque eu sou muito observadora. Então, eu vou observando como as pessoas vão tratando as crianças. Eu vou dizer uma coisa, eu vivo vendo
pai falando alguma coisa, ou mãe, para os filhos não fazendo e os pais não sendo firmes naquilo que ele mandou fazer. Então, assim, filho, não faça isso. Filho, já falei, não faz. Ah, filho, não faz não. Filho, mamãe já não falou para você não fazer? Filho, não faz. E a criança está lá fazendo. Está lá fazendo. E aí chega uma hora que ela desiste daquilo, não atingiu o resultado, e vira e continua, e a criança continua fazendo aquilo que foi falado para ela não fazer. Não, é assim, filho, não faz. Se ele continuou fazendo, você vai até ele e fala, o que eu falei para você? Não falei que não é para fazer? Por que você continuou fazendo? Você não está obedecendo por quê? Você tem que obedecer. Eu falei para não fazer, agora você senta ali e fica lá. Até você entender que você não pode fazer mais. Entende? Como a gente tem que fazer de uma maneira com que os filhos sejam obedientes. A obediência é algo muito importante. Mas não, é o tempo todo negociando. Se você não fizer, ah, mamãe não sei o quê, se você não sei o quê. E chantageando, é o tempo todo um relacionamento à base de chantagem. Não adianta você atingir o resultado que você quer se não é debaixo da obediência. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que era assim, o filho dela não, era tudo que ela falava, ele fazia o contrário. Era uma coisa impressionante. Aí, então, ele não queria comer. Né, sentava na mesa e não queria comer. Aí ela falava assim, não come, filho, não come nada. Aí o menino ia lá e comia. Ela fala, tá vendo como é que é? Ele come, porque eu estou mandando ele não comer. Aí eu pensei comigo, ok que o menino está comendo, mas ele está comendo debaixo da rebeldia. Porque ela está falando para ele não comer e ele está comendo. E ela está achando que ela está ganhando nessa história. Mas, na verdade, ela está gerando um monstro, meu Deus do céu. Que, tipo, tudo bem, o importante é o resultado, não é o processo. Mas não, amados, o importante, tanto quanto o resultado, é como você vai adquirir o resultado. O resultado tem que ser debaixo de uma obediência. Da criança entender que ela precisa se submeter às nossas orientações. Isso é muito, muito importante. Às vezes a gente está... Quantas vezes, amados, a gente vai cumprimentar uma criança, a criança é mal educada, a criança é grossa, a criança te chuta, a criança fala não para a tua cara, a criança faz não sei o quê. E os pais, ao invés de repreender a criança, olham e falam, ah, ele não está num bom dia hoje. Ah, ele não está legal hoje. Mas não é assim que faz. É pegar a criança e falar, você não trate o tio e a tia desse jeito. Você cumprimenta. Eu não quero não sei o quê. Não, você... Gente, às vezes você vai passar vergonha. Mas passe uma vergonha repreendendo o teu filho do que simplesmente, sabe, tipo, dando uma desculpa pelo seu filho estar sendo grosso, mal educado. Não faça isso. Você vai ali, insiste. O problema é que dá trabalho. Por isso que eles estão como estão. Porque pai e mãe hoje ausentes são crianças órfãos de pais vivos. Isso é muito sério, é muito sério. Por isso que é tão importante a mãe, pelo menos, ter um tempo para observar o filho e ir... Ah, obrigada. E observar o filho e ir corrigindo. Você entende? Agora, se você chega em casa super cansada, mega, você não quer saber de corrigir. Você quer saber de curtir, porque é um pouquinho de tempo que você vai ter que dar banho, ele já vai dormir e acabou. Aí amanhã, então você vê teu filho muito pouco e não consegue, então, ir corrigindo coisas que são tão importantes. Eu me lembro que a Ana Júlia, por muito tempo, por exemplo, ela foi filha única. Né? O Bento veio 10 anos depois. E todo filho único tem a tendência de ser egoísta com os brinquedos, com as coisas. Tem essa tendência. E eu lembro que eu fazia o papel do irmão na vida da Ana. E aí eu sentava com ela e começava a pegar os brinquedos. Ela, não, é meu. Eu falava, não, é meu também.
Oxi, o G ficava olhando assim para mim. Eu falava, não, eu preciso. Ela não tem irmão, ela não tem ninguém. Ela pensa que tudo para ela, pensa, não, filha, eu também quero, me dá aqui essa boneca, eu vou brincar também. Não, é minha. Eu falava, não, não é sua. Nós vamos brincar. E começava a desafiar ela para trabalhar nessa natureza. Porque o filho único, ele é muito tudo a ele. Aí quando vinha um amigo de fora, não, que não pode porque é meu, porque não sei o que, eu falava, não, vamos lá, vamos distribuir, vamos brincar. Dá lá para o teu amigo, pode deixar ele brincar. Às vezes a gente vê que o pai e a mãe, quando a criança começa a chorar porque o amiguinho do filho pegou, vai lá e pede para o filho, para o amiguinho, ai, dá para ele, porque ele quer. Não, não faça isso. Uma vez eu vi uma mãe falando assim, tinha 2 filhos brincando, aí falou para o mais velho, deixa o teu irmão ganhar. Não é, gente, de verdade, deixa a criança lidar com as frustrações dela. Deixa ela perder, deixa ela perder. Deixa ela lidar com isso. Hoje está demais esse negócio de bullying, que não pode falar nada, que tudo é bullying, que tudo não sei o quê. Meu Deus, o que eu vivi. Gente, eu era tão magra, eu era pele e osso. Pele e osso. Tipo assim, Olivia Palito para mim era elogio. De verdade. Uma vez teve um que foi tão criativo que eu estava andando na rua, ele gritou assim, eita, macarrão equilibrado. Eu nunca vou esquecer esse, como é, cara... Esse foi muito criativo, macarrão equilibrado. Era uma tábua, uma coisa. Mas, gente, estou viva, estou bem. Está tudo bem. Não chegava em casa fazendo um drama, falando para minha mãe, meu, por quê? Me chamaram. Aí a mãe vai lá e briga com o pai, com a mãe. Quem que foi que te falou isso? Que eu vou lá brigar e que não sei o quê. Cara, por favor, deixa desenvolver isso, sabe? Deixa lidar com essas coisas. A gente lidou. Eu tenho certeza que você lidou também com situações assim. E nós estamos aqui, a gente resiste, a gente aguenta, a gente perde o emprego, a gente consegue outro, a gente vai... Gente, eu me lembro, pensa, com 19 anos eu fui para os Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês. Nada, eu não falava nada. Estudei em escola pública a vida inteira e era péssima aluna em inglês, não gostava de inglês. Eu lembro que, quando era as provas de chamada oral, as minhas amigas que sabiam falar inglês, eu falava, fala aí para mim que eu vou escrever em português. Então eu escrevia assim, are you close? Aí eu escrevia tudo em português para ler para o professor e, tipo, tirava 10, pensa, né? Não aprendia nada, não sabia nada. E fui para os Estados Unidos com 19 anos. Aí falei, meu Deus, fui lá para a casa de uma família americana para aprender a falar inglês. Não falava nada de inglês. E aí tinha um shopping na praia, que era um shopping que eles contratavam no verão, porque aumenta muito a coisa, tal, fica muito ocupado, né? Sabe? Fugiu, estou busy na cabeça. Movimento, é essa palavra. Muito movimento, tal. Aí eu falei, eles estavam contratando. 19 anos sem falar nada, gente, de inglês. De verdade, nada. Eu não sabia o verbo to be, eu não sabia you, are, não sabia nada. Aí falei, meu, preciso arrumar um emprego, né? Aí fui numa entrevista de emprego. Eu respondi lá um papel que fica lá nas lojas, uma aplicação que chama, você só preenche. E aí, quando eu fui preencher, o cara falou, não, já quero falar com você. Eu acho que ele falou isso, porque até hoje eu não sei direito o que ele falou, entendeu? Porque eu não entendia muito bem. Mas aí, eu lembro que ele foi falando, blá, 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 sei, né? Na minha frente. E aí eu fui captando umas palavras do tipo, vacation, férias. Vacation eu sabia. Summer, que era verão. Busy, muito ocupado, muito movimento. Então, de tudo que ele foi falando, eu entendi que era de férias, verão, muito ocupado. Então, eu lá, brasileira, né, que a gente tem raciocínio rápido, pensando, ele deve estar falando que aqui é um lugar de férias, que não sei o que, que é muito ocupado, tal. Aí, no final, ele, pois bem, well, sabia, well, bem.
O que você acha que seria bom você estar aqui? Em poucas palavras, ele falou, alguma coisa assim, em poucas palavras, me diga por que você acha que você seria boa aqui para trabalhar? Eu olhei assim para ele, gente, foi muito Deus, Espírito Santo, e também essa coisa da gente, dessa ousadia que a gente tem, que a gente não vê nessa geração. Eu olhei para ele e só falei assim, time is money. Ele olhou para mim, tempo é, eu respondi assim, tempo é dinheiro. Ele olhou para mim e falou, gostei, está contratada. Fui contratada. Eu falei 3 palavras, time is money, o cara me contratou. Aí estou eu dentro da loja, chegava o cliente, não entendia nada, né? Aí eu falava assim, 1 minute, 1 minuto. Aí chamava outro vendedor, tá te chamando. Assim. Aí lá era assim, você não ganhava por comissão, você ganhava por hora. Então, o que aconteceu? Eu virei a pessoa mais adorada dentro daquela loja, sabe por quê? Eu passava o tempo todo dobrando. Eles iam bagunçando, eu falava assim, deixa que eu dobro. Aí eu ficava lá, eu bagunçava tudo, olhava as calças, falava, nossa, tá um pouco torta, tirava tudo. E ficava lá, dobrando, arrumando, aí todo mundo falava, meu Deus, como ela ama arrumar. Eu não sabia falar uma palavra. Aí acabou essa temporada, eu não aprendi nada, porque eu passei o tempo todo dobrando calça. Aí fui trabalhar numa outro restaurante que o G trabalhava, que era garçom. Esse restaurante não falava nada. E aí eu fui contratada para ser a hoster, que é a pessoa que fica na frente do restaurante. Eu só falava assim, welcome to Backport, bem-vindos ao Backport, que era o nome. Party of, o número de pessoas, né, que tinha que anotar. Aí a pessoa falava 4, 5, aí eu só anotava, thank you. Então, só isso. Então, eu decorei. Welcome to Backport, party of... Aí, um dia, o gerente do restaurante chegou para mim e falou assim, can you get a match for me, please? Ele falou, você pode me ver um match para mim, please? Eu falei, yes. Aí eu saí, match, para não esquecer, né, o que ele tinha me pedido. Aí cheguei no bartender, match, please. Aí ele me deu uma caixinha de fósforo, eu, thank you. Eu não sabia o que era. Aí cheguei para o gerente, here, aqui. Aí ele, thank you. Falei, ufa. E aí a gente, né, se virando. Você para pensar, gente, que loucura um negócio desse, você num país trabalhando, arrumar emprego num lugar sem você saber falar. E tá ali, com a cara tapa para fazer o negócio acontecer. Quando que essa geração tem esse tipo de coragem para fazer? Então, assim, nós precisamos entender isso. Precisamos entender o quanto está nas nossas mãos gerar pessoas assim. Aí que entra o ponto que eu preciso dizer para vocês, que é onde o meu coração queima, agora falando de pastora, de cristão para cristãos, é onde realmente a minha preocupação, ela já vai além da educação, ela já vai além de uma ousadia, mas vocês vão entender que tem tudo a ver com isso. A minha preocupação é, amados, será que as crianças vão aguentar ser crente amanhã? Veja só, está tudo indo muito rápido. A gente está vivendo um momento na história da humanidade que é um momento de marco na nossa história. A gente nunca viveu o que a gente está vivendo agora, em relação a essa coisa de ideologia de gênero, LGBTQRSTUVXZ, porque cada dia aumenta mais lá um negocinho, não é? É muita coisa, é um mundo muito louco. O satanismo, no outro lado, crescendo. As coisas que até então, na nossa época, menores assim, era tudo muito subliminar, entende? Lembra? A maldade, a coisa, ela era subliminar. Hoje em dia, as pessoas estão servindo a Satanás de maneira consciente. Há um mês atrás, teve um cantor, né, que pegou,
666 pares de tênis da Nike, 666, vendeu por $1.018, porque é referência a Lucas 10:11, onde fala que Satanás entrou na terra como um raio, ele colocou um pentagrama no gel do tênis, tinha uma gota de sangue humano, não sei se vocês sabem disso, uma gota de sangue humano, e ele vendeu em menos de 1 minuto na internet esses 666 pares. O videoclipe que esse cantor lançou junto com esse tênis é uma coisa gente, mas assim, não dá para assistir até o fim. Para vocês terem uma ideia, ele tem relação sexual com o próprio Satanás. O cantor. O cara. Nos Estados Unidos, uma empresa de encontros pela internet, sabe? De relacionamentos, uma empresa de relacionamentos, chamado Match, que é combinar, né? Match é combinar, então é Match.com, fez uma propaganda que tinha uma mulher que entrou no aplicativo e o nome dessa mulher era 2020. O nome dessa mulher era 2020, ela se chamava 2020. Olha que louco, olha, entendo, uma propaganda nos Estados Unidos. A mulher chamava 2020, ela entrou para encontrar o match dela, aquele que combinava com ela. E o match dela era Satanás. Deu match com Satanás. Aí aparece Satanás lá, Satanás, uma coisa bem terrível, com aquela cara mesmo, fazendo lá no aplicativo. 2020, prestem atenção, gente, encontra Satanás. E aí aparece o encontro dela com Satanás. E eles então se encontram em Manhattan, no Central Park, e começam a caminhar, e a ter momentos gostosos, e a conversar. Isso é propaganda, Satanás com a mulher. No fim, Satanás abraça ela assim, em 2020, e eles assistem juntos o fim do mundo. É a propaganda. E foi o maior sucesso nos Estados Unidos. Foi o maior sucesso essa propaganda. Tanto é que continuam, né? Fizeram outras, porque deu muito certo essa propaganda. A gente está vivendo um tempo que não é mais assim, sabe? Quando você vê a questão de sangue inocente sendo derramado, o aborto, queridos, em Nova York, Estados Unidos, o aborto hoje é legalizado até a concepção. 9º mês, a criança nasceu, a mãe não quer, ela pode ser morta. Não tem mais o discurso, é embrião, não tem vida, é vida, não é vida. Entende? A gente vivia uma época que era tudo mais assim. Não, existe uma discussão, não tem vida até certo ponto. Não, agora está na cara, está crescendo, tá. A gente tem que entender que os nossos filhos, prestem atenção, vão viver um mundo. Preciso que vocês entendam isso, que em nome de Jesus eu quero que vocês entendam. Porque a partir do momento que vocês entenderem, vocês vão ficar desesperados que nem eu, e eu preciso que vocês fiquem. Vocês precisam entender, porque está diretamente ligado à salvação do teu filho, está diretamente ligado à igreja de amanhã, os líderes, os cristãos, o cristianismo, que tipo de cristão, porque, vou falar uma coisa para vocês, para ser cristão amanhã vai ter que ser de verdade, porque senão eles não vão aguentar a pressão. Amados, não vão aguentar, porque vai ser muito pesado ser crente. Porque crente vai ser careta, crente vai ser homofóbico, já é, não é? Amanhã vai ser muito mais, mas assim, pensa muito mais. Sabe, amados, quando a gente olha, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. A roupa, hoje, ainda
dá para você se vestir como uma pessoa do mundo. Tipo, não existe, né? Você consegue vestir uma roupa da qual quem te olha não sabe se você é cristão ou não, não é? A não ser das igrejas mais tradicionais que têm usos e costumes que você olha e fala assim, não, ali, né, é um crente, não é verdade? Quantos anos, prestem atenção no que eu estou falando, porque isso é sério. A gente olha para esse tipo de usos e costumes e fala, ai, não precisa tanto, é uma coisa meio exagerada, né? Jesus não é isso, tem liberdade. Mas, amados, eu vou falar uma coisa. Daqui a pouco, não vai mais dar para usar, de verdade, os nossos filhos. Quando você olha hoje um desfile de moda, é sempre a tendência. Você olha aquelas coisas muito loucas, você fala, meu Deus, mas nunca ninguém vai vestir isso. Mas é a tendência a partir daquilo vem as inspirações. Então, quando você olha esse bando de roupa sem gênero, homem com vestido, com babado, com umas negócio bufante, os desfiles agora já estão assim. Já não tem mais gênero. Agora, como que o cristão vai se portar? Vai ter que se vestir. Homem vai se vestir como homem, mulher como mulher. Sabe como que os nossos filhos vão ser taxados? Dos crentes, brega. Eles estão preparados para isso? Ou você está tão preocupada em deixar o teu filho na moda? Teu filho tem que vestir a roupa da moda, teu filho tem que vestir a roupa. Se você dá importância para isso, para os teus filhos, e os teus filhos hoje entendem que eles vão ser aceitos na escola, presta atenção, eles vão ser aceitos na sociedade, do jeito que eles se vestem, porque eles são modernos, porque eles sabem se vestir, porque não sei o quê. Como é que eles vão mudar isso daqui depois, se a gente não está inserindo neles a importância dessas coisas? Eu não estou aqui dizendo que você tem que vestir mal o teu filho, mas eu estou aqui dizendo qual é a importância que você dá para essas coisas dentro de casa. Qual é a importância para os teus filhos? Essa coisa de rede social, amados, de like, de curtida. Os adolescentes entram nisso daqui e eles querem ser aceitos, só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles têm que saber remar contra a maré. Eles têm que saber lidar em não serem aceitos. O maior problema que minha filha sofreu na escola, hoje a minha filha estava em casa, conversando com uma criança que tem problema na escola porque não é, a criança tem problema porque é rejeitado. Ana Júlia passou o tempo inteiro na escola sendo rejeitada. Por quê? Porque ela não ouvia a música que eles ouviam, porque ela não queria falar sobre aquilo que eles falavam, porque eles, nos intervalos, colocavam escola particular, tá? No intervalo, colocava aquelas funk do Rio de Janeiro e começava a dançar, ela saía. Ah, ela é careta, ah, ela é não sei o quê, deixa ela para lá, ela é santinha, ah, ela é a crente. Quantas vezes minha filha chegava chorando em casa porque ela sofria esse tipo de rejeição? E eu falava, filha, amanhã vai ser outro dia. O Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te separando, o Senhor está gerando em você uma resiliência. Nesse aspecto, foi gerado nela, sim. Nesse aspecto, foi gerado, porque ela tem remado contra a maré. Nesse aspecto, de maneira muito pontual, mas é sofrido, é debaixo de sofrimento. Quantas vezes eu, como mãe, fui tentada a querer dizer para minha filha, porque eu vi o sofrimento dela, do tipo, ah, coloca essa roupa aqui, porque aí você... Porque ela nunca foi ligada nessas coisas, nem sabia. E eu tinha, às vezes, a tentação para ela, para os outros olharem para ela e ver, nossa, olha lá, ela é moderna, ela sabe se vestir sim. E o Espírito Santo falava, não faça isso. Não faça. Não estrague o que eu estou fazendo. Não gere essa futilidade na tua filha. Não inverta os valores. Mostra para a tua filha o que é
o que tem valor. Essas coisas não têm valor. Ela precisa entender aquilo que tem valor. Valor tem na família, no estar junto, na verdade, na cumplicidade. Então eu falava assim, presta atenção se tem alguém triste na tua classe, vai dar atenção para essa coleguinha, seja sensível. Tanto é que ela sempre era amiga dos autistas, dos não sei o quê, porque ela sempre estava ali, tentando ter esse olhar. E a gente precisa, então, gerar esse olhar na vida das crianças. Gente, criança hoje já escolhe a roupa que quer pôr, a cor que quer pôr, a marca que quer vestir, o jeito que é isso. Mas é porque a gente tem estimulado. E aí, como é que vai ser amanhã? Como que essas crianças vão aguentar serem crentes? Gente, eu preciso que vocês parem para pensar nisso. Hoje já está difícil. Como hoje já está sofrido. Como hoje a gente já é recriminado. Será que eles vão aguentar? Ou para serem aceitos eles vão ceder? Entende? Para ser legal eles vão ceder. Para receber um like eles vão ceder. Porque é todo mundo. Aquela velha frase, você não é todo mundo, está valendo. Não diga assim, meu Deus, eu odiava quando minha mãe dizia, você não é todo mundo. Não, ame essa frase. Ame essa frase. Diga direto para os seus filhos, está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Sabe por quê, amados? Sempre tem a multidão e o líder. Você tem que desenvolver a liderança do teu filho. Eu sempre falava isso, filha, não se preocupa, você é diferente de todo mundo, porque você amanhã, o Senhor está te forjando em você uma liderança. Se você for Maria, vai com as outras, você é a multidão, você é Maria, vai com as outras. Agora, se o Senhor está forjando em você uma liderança, você vai ser diferente de todo mundo. Porque sempre há um líder para uma multidão, não é verdade? Sempre tem aqueles que vão na onda, na crista da onda. E tem aquele que vai liderar. Que tipo de filhos nós estamos criando? Aquele que a gente vai desenvolver uma opinião crítica, a gente vai parar, a gente vai ensinar. É muito importante gastar tempo para ensinar. Para ensinar valores, para ensinar princípio, para ensinar aquilo que é perpétuo. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Amados, vamos gerar isso. Vamos entender, vamos gerar frustração. Parece loucura falar vamos gerar frustração, mas deixa teu filho se frustrar. Deixa teu filho sentir. Eu lembro que a Ana chegava em casa chorando e eu falava assim, senta aqui, filha, vamos orar. E eu quero te dizer, sabe, filha, o Senhor tem te separado. Sabe essas meninas que estão lá? Às vezes 12 anos ela falava, mãe, porque elas já ficam, elas estão ficando, porque elas não sei o quê. Lá. Agora, na volta da pandemia, ela falou assim para mim, mãe, os meus amigos, os meus colegas da classe voltaram tudo. A grande maioria falando assim, eu descobri que nessa pandemia eu sou PAN. O que é PAN, filha? Pan é que fica com qualquer um, menina, com menino, com menina, com não sei o quê, com tal. Aí veio um outro menino, que eu descobri que nessa pandemia, porque assim, internet, vídeos, ficaram lá ociosos assistindo e descobriram que são... A Ana falou, mãe, sério, tem uns 5, 6 que voltaram da pandemia dizendo que mudou a sua orientação sexual. E aí, eu sempre converso com ela e falo assim, filha, o Senhor está te separando. Ame essas pessoas, escute esses seus colegas, mas saiba que você está sendo forjada para você, muitas vezes, ser aqueles que depois eles vão te procurar. Eu me lembro que eu trabalhava no shopping em São Paulo como vendedora e eu já era crente. E aí, quando voltava do fim de semana,
a conversa das vendedoras era falar como tinha sido o fim de semana e as noites, o que fizeram, e eu nunca participava. E aí, quando eu chegava, não dá mais para continuar a conversa, porque a crente chegou. Aí eu falava, gente, desculpa, mas eu realmente não vivo essa realidade. Mas era dar algum problema na vida de alguma que quem elas procuravam? A crente. Ai, por favor, Ju, vem aqui, ora por mim. Ai, Ju, eu não estou bem. Ai, Ju, o que eu faço? Ai, só você sabe falar comigo nessas horas. Eu preciso de você, que não sei o quê. Eu falava, entende? E eu compartilhava isso com a Ana. Eu falava, filha, eu sei como é que é. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente ser excluída. Eu sei que é ruim, às vezes, a gente se sentir um peixe fora d'água. Mas o Senhor está te forjando. O Senhor está te forjando. Eu já passei por isso. E é uma coisa que todo crente tem que saber passar. Porque essa é a nossa realidade. A palavra de Deus diz que nós seríamos perseguidos. Estava falando esses dias, John Wesley, um grande líder evangelista, um cara incrível. Estou terminando já, tá, queridos? John Wesley, uma vez, todas as vezes que ele saía para pregar o evangelho, ele era apedrejado, ele era xingado. Ele era, expulso. E aí ele passou 3 dias no cavalinho dele, andando pelos vilarejos, e nada aconteceu. Ele parou no meio do caminho, ajoelhou e falou, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, me revela se eu estou em pecado, alguma coisa, porque ninguém mais fez nada. Aí, de repente, ele só viu um tijolo voando assim. Sai daqui, Wesley! Aí ele levantou, glória a Deus, aleluia, amém, Jesus, era o que eu precisava. Montou no cavalo dele e continuou. É isso que a palavra de Deus diz, que nós seríamos perseguidos. E a gente quer que todo mundo goste da gente, que todo mundo nos aceite. E a gente vai transferindo isso para os nossos filhos. Os nossos filhos têm que ter. Não, porque todas as crianças têm, meu filho vai ter que ter também. Aí você vê, né, o carrinho de empurrar começa desde o bebê. Todo mundo tem esse carrinho, mas a gente precisa ter. Porque todo mundo sai da maternidade agora com esse kit. Aí também quero. Porque agora a moda é os bebês usarem sei lá o quê. Vamos lá, porque agora o negócio... E aí a gente vai ficando escravo desse negócio e transferindo isso para as crianças. E de repente você vê umas criancinhas tudo preocupada com esse tipo de coisa e dando valor para esse tipo de coisa. Porque criança é cruel. Eu lembro que a Ana Júlia, quando entrou na FISC, quando a gente chegou na cidade, as criancinhas levavam os estojos importados que compraram na viagem dos Estados Unidos, a roupa da marca não sei o que lá. E, na verdade, a minha filha tinha todas aquelas coisas, porque ela viveu lá, ela só trouxe coisa dos Estados Unidos, ela tinha tudo. E aí ela levava para a escola, a Sheila testemunha, uma florzinha, que sempre murchava assim. As crianças podiam levar alguma coisa e a Ana Júlia levava uma flor. E as crianças começaram a desprezar ela por conta disso, porque ela não tinha as coisas que elas tinham. As crianças pequenininhas já começaram a desprezar uma outra criança porque ela não tinha o que elas tinham. Na verdade, ela tinha absolutamente tudo. E foi um outro momento meu fui tentada a falar, filha, toma isso daqui, leva para elas verem que você tem. E de verdade, muitas vezes, meu Deus, ela tinha a coleção inteira dos Little Ponies, e elas levavam uma, falava, meu Deus, a minha filha tem aqui, vira de ponta cabeça, aqui não sei o que, aqui não sei o que lá, se levar, nossa. E eu era tentada, eu pensava nessas coisas, mas aí eu falava, não, não vou, não posso me render. Deixa a menina com a florzinha. Entendam isso, é difícil às vezes, principalmente para as mães nesse aspecto. Eu preciso abrir meu coração, a gente fica mais assim com essas coisas. Quando um pai também, uma mãe, os pais, está terminando, mas é um assunto muito importante. Eu queria ter tido 1h30 para falar sobre isso, mas não dá. Quando os pais sofreram ou sofrem de rejeição, prestem atenção nisso, a gente transfere isso para os filhos. Pais e mães, cuidado para vocês não transferirem o trauma de vocês para os filhos.
Porque aí o filho começa a se sentir rejeitado, porque o pai é rejeitado, aí qualquer coisa que o filho não tem, já é um drama para o pai e para a mãe rejeitado. Não aguenta ver uma, sabe, é tipo assim, nossa, eu nunca, por exemplo, tá? Estudei numa escola particular. Queria dar isso para os meus filhos, mas não posso. Aí já põe essa rejeição no filho. Aí o filho já começa a se sentir vitimizado pelo fato de não conseguir, porque o pai transferiu essa frustração. Cuidado, amados. Cada um é o que o pastor falou, o Gê falou. Não se compare. Entenda a tua realidade, vive em contentamento com a tua realidade. Não transfira esse tipo de situação para os teus filhos. Não, amém. Vai ser o melhor da escola pública. Vai ler livros fora disso. Se não tem condição, vai se informar depois. Vai ser o melhor da turma. É tanta gente que estudou na escola pública e que passa numa federal. Depende do desempenho de cada um, da força de vontade. Não limita, não se vitimiza. Muito pelo contrário, não passe, não transfira isso para as crianças. Não queira compensar e também não faça o contrário. Vai dando tudo, eu já falei. Tudo, porque eu passei muita privação. Não faça isso. Tenha equilíbrio. Minha mãe foi muito dura comigo, meu pai foi muito duro comigo. Eu não vou fazer isso com meus filhos porque foi muito ruim. Será que foi ruim? Será que você seria essa pessoa que você foi hoje se você não tivesse tido uma educação rígida? Você é uma pessoa agradável, uma pessoa bacana, uma pessoa educada, porque você teve um pai e uma mãe rígida. Quantos da nossa geração falam assim, meu Deus, só do olhar do meu pai, eu já... Hoje, a criança que olha com cara feia para o pai e para a mãe. Bobear a criança que faz assim, ó. E dita as regras. Não pode, amados. Amém? Queria ficar horas aqui falando sobre isso. E assim, sabe, é um desafio para mim, eu tenho um filho pequeno. A gente tem que entender que tudo que eu estou falando são princípios, eu estou tentando. Mas o importante é a gente tentar. Porque lá na frente, se eles vão ter o livre-arbítrio, eles vão escolher. Não é uma garantia, apesar que a palavra de Deus fala, educa os teus filhos, não poupa os teus filhos da vara. A palavra de Deus fala tudo isso, para que ele não se desvie amanhã. Então, nós temos um respaldo na palavra. Agora, existe sim o livre-arbítrio. Porém, queridos, a diferença vai ser assim, eu fiz a minha parte. Se amanhã eles decidirem fazer alguma coisa contrária, você vai estar em paz com o Senhor dizendo, eu fiz o que eu deveria ter feito. Agora, a pior coisa é você ver um monte de jovem delinquente, sem limites, porque não teve educação dentro de casa. Porque foi culpa de pai e mãe. E tem um monte de criança e de jovem que estão vivendo de maneira delinquente, que não tem limite, irreverente, não respeita ninguém, porque não teve educação dentro de casa. Eu conversando com uma pessoa que era daqui da igreja, era professora de uma escola particular aqui, chegou em sala de aula, o menino estava pendurado no ar-condicionado, ela falou, desce daí. Ele olhou e falou assim, cala a boca, porque eu que pago o teu salário. Ela falou assim, é com esse tipo de adolescente que eu estou lidando hoje. Não tem respeito. Amém? Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. Vamos clamar pelos nossos filhos? Vamos orar pela essa geração? Vamos clamar pelas crianças, amados? A gente precisa da orientação dos céus para que seja levantada uma igreja forte. O cristianismo, meus amados, amanhã vai ter que ser um cristianismo de cristãos fortes. Não vai dar para ser de cristão meia boca. Não tem como o cristianismo permanecer se Jesus não voltar com um cristão em cima do muro. Não dá, não tem como.
E uma coisa muito importante, não adianta a gente requerer dos nossos filhos aquilo que a gente não faz. Não adianta a gente requerer dos nossos filhos aquilo que a gente não é. O exemplo é tudo. Os nossos filhos precisam olhar para a gente e ver que nós somos homens e mulheres de Deus. Os nossos filhos precisam olhar para a gente e ver que a gente teme ao Senhor. Os nossos filhos precisam pegar a gente orando, a gente precisa orar pelos nossos filhos, a gente precisa pôr a mão na cabeça deles e declarar, a gente precisa ter atitudes que aproximem cada vez mais os nossos filhos do Senhor e que eles se apaixonem cada vez mais pelo Senhor. Cuidado com as conversas que você tem com teu cônjuge. Cuidado com as frustrações que às vezes você tem em relação à igreja ou alguma autoridade, que você discorde do pastor, das tuas frustrações. Cuidado com esse tipo de conversa que você possa ter na frente dos teus filhos, porque você pode estar lançando um monte de sementinha que depois você resolveu no teu coração, mas continua lá no coração dele. Há pouco tempo atrás, eu tive que lidar com isso. Uma pessoa veio pedir perdão para mim, se reconciliar comigo, porque, enfim, chegou num momento que ela começou a desdenhar do que a gente pregava aqui, começou a ter problema, conflitos conosco, e chegava em casa e descarregava. Essa pessoa está em paz comigo, eu estou em paz com ela. Mas a filha não quer nem ver a igreja pintada na frente. Isso é muito sério. É muito sério. Cuidado com isso. Quando a gente está chateado, a gente quer fazer até dos nossos filhos, que os nossos filhos aprovem. A gente é tão infantil, tão imaturo às vezes, que a gente quer até que os nossos filhos sejam os nossos aliados. E isso é imaturidade. Porque eles não têm maturidade, às vezes, de saber separar as coisas. Nem a gente tem. Né? Quem dirá as crianças? Quantas vezes a gente se afasta de Deus porque a gente está decepcionado com o homem? Imagina uma criança. Eu vou falar uma coisa para vocês como pastora, como líder. Eu sei quando um casal está insatisfeito com a igreja, só no olhar das crianças, dos filhos, porque muda. Sabia? Muda. A criança que vinha, que me abraçava, que não sei o que, de repente você olha para a criança está meio assim. Já é um sinal de que eu estou sendo comida na janta, no almoço. De verdade. A gente sente, eu falo pro G, ixi, G, tem que ver ali, porque eu acho que o casal está com algum problema, porque a criança dela era tão assim, agora está tão... Porque a criança é muito sincera, ela não é hipócrita que nem a gente, né? A criança é sincera. Então, queridos, tomem cuidado. Preserve o coração das crianças no amor ao Senhor. Levem as crianças para o altar. Que eles sejam apaixonados, que eles tenham experiências. Orem com os teus filhos. Quando há uma resposta de oração, conte para eles. Nossa, lá em casa a gente vibra porque a gente ora por uma coisa. Quando acontece, eu quero que a Ana seja a primeira a saber. Eu quero que ela participe do processo, que ela participe do milagre. O Bento também a gente começou, claro, em proporções diferentes. Mas a gente ora para fazer sol, fez sol. Filho, fez sol, a gente orou. Mamãe, minha garganta está doendo, vamos orar, Bento. Bento, garganta está doendo. Não, vamos agradecer a Jesus, Jesus curou tua garganta. Vamos parar agora. Ele ora, Jesus, obrigado pelo que o Senhor curou minha garganta, que não sei o quê. A gente ora por uma pessoa, vai lá, a pessoa é curada, sai. Eu tenho que fazer ele participar. O Bento, de maneira voluntária, todas as noites tem orado pelo Wilson e pedindo para Jesus matar o coronavírus. Toda noite. E ele fala, Jesus, mata o coronavírus, Jesus, mata. Ele pede, cura o tio Wilson. Estamos ali, estamos juntos na fé. E vamos celebrar a saída dele ali, do hospital. Então, queridos, envolva os teus filhos nas coisas de Deus. Preste atenção
porque eles são uma esponja, eles absorvem tudo da gente. A gente tem que entender que essa é a nossa responsabilidade, é a nossa obrigação como pai e mãe. O Senhor nos deu para governar, é dele, são filhos dele, mas ele decidiu te dar a responsabilidade de cuidar de um filho dele. É muito sério. A palavra de Deus diz assim: do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Sabe? Eu sempre digo, né? Não é novidade aqui, uma vez eu ouvi essa frase, a palavra bem-sucedido. Qual é o significado da palavra bem-sucedido? Às vezes as pessoas acham que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que se deu bem financeiramente, sucesso. Não é esse o significado. O significado da palavra bem-sucedido é: você conseguiu fazer com que os teus filhos vão além de você. Você chegou numa altura da vida, lá com seus 80 anos, você fala assim: eu estou em paz porque eu estou sendo bem-sucedido. O teu sucessor, de sucessão, o meu filho tá mais, já voou, já está mais longe que eu, já é melhor do que eu. Você pode se considerar uma pessoa bem-sucedida quando o teu filho, ele vai mais longe que você. E isso vale para os filhos espirituais também. Quando você pega um discípulo e você vê que ele está indo mais longe do que você, você pode se considerar uma pessoa bem-sucedida. Amém. Então eu penso nessa geração que a gente precisa formar, que precisa, quem vai suceder o altar do Senhor, aqueles que vão levantar incenso, os levitas. Amados, a gente não vê mais jovem, adolescente aprendendo a tocar instrumento musical no vertical. Antes era cheio de jovem querendo tocar guitarra, querendo tocar baixo, querendo estar não sei o que. Hoje não tem. Os velhos têm que vir tocar no vertical porque não tem os jovens mais. Isso é muito sério. É os velhos mesmo, filho. Quarentão chegou. Não tem o que falar. Se achando ou não, se sentindo ou não, chegou nas nossas vidas. E muitos aqui, entendeu? Vai fazer o quê? Amém, amados. Vamos orar então, vamos clamar, vamos orar.